É um privilégio, mais uma vez, estarmos juntos, professores de adolescentes, conversando um pouco melhor sobre a lição da Escola Sabatina 12, né? A Terra Purificada. E o interessante é a gente pensar juntos e trazer possibilidades de como ensinar e trazer melhor ensinamento para os adolescentes na classe, né? O interessante que falar da terra purificada é entendermos a necessidade de sabermos o que acontece, né? Hoje é interessante, a gente tem perdido um pouco dessa questão do conhecimento de Deus e conhecer as maravilhas que Deus tem feito para nós. O interessante é que a sua palavra diz bem claro que Deus não iria fazer nada sem revelar ante os seus profetas. E por isso conhecermos a verdade de Deus, conhecermos as profecias, nos mostra cada vez mais que podemos confiar nesse Deus que tem cuidado de nós. Interessante, a gente precisa então trabalhar com a classe dos adolescentes a melhor forma de saber. Eles precisam conhecer o que é milênio, eles precisam conhecer o que acontece no milênio, que parte do juízo de Deus acontece no milênio, né? Isso é importantíssimo ressaltar, trazer dentro da lição dessa terra purificada o que acontece no milênio. Porque sabe o que acontece, queridos? Muitas das vezes a gente acaba deixando de ensinar na base aquilo que é essencial. Talvez muitas das pessoas hoje, adultos, não conhecem talvez com tanta clareza a doutrina do milênio, porque talvez não aprenderam, tiveram oportunidade de aprender, assim como os adolescentes têm a oportunidade de aprender, né? Ou talvez passaram tão rápido por essa lição, ou talvez não tiveram professores tão dedicados como vocês são, né? E aí, por isso, nós precisamos entender que a melhor forma de nós podermos é explicar de forma clara. E explicar o milênio também é explicar o caráter de Deus. Quando nós explicamos, ensinamos, né, o que o milênio traz, né, as maravilhas, né, de que os textos que rodeiam, né, a questão do milênio, textos é muito bom a gente pesquisar mais, né, não ficar só às vezes preso dentro do que a lição traz nos textos, mas também fortalecer com outros textos que falam sobre esse assunto, né? Porque quanto mais conhecimento, melhor. E muitas das vezes a gente acaba perdendo ou lutando ou mesmo perdendo batalhas espirituais porque a gente não conhece bem o caráter de Deus e como Ele tem cuidado de nós. Então, por isso, precisamos reforçar claramente que precisamos, como professores, ensinar de forma categórica e doutrinária sobre o milênio. O que a Bíblia diz sobre o milênio e de forma sistemática. Isso com certeza vai fortalecer os adolescentes a entenderem do que Deus tem para eles. E com isso, explicando isso, fazendo eles sentirem que Deus se preocupa com eles. Fazendo eles sentirem, eles entenderem que Deus é o mais interessado e mostrar que Ele está à busca, quer estar perto, Ele é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe, e por isso que precisamos fazer eles entenderem, conhecendo o que o milênio traz, de uma terra que vai ser purificada, né, no final do milênio, trazer todas as bases, das características bíblicas que nos traz, né, a palavra de Deus, para o milênio, para esse assunto, e assim fazendo eles sentirem que eles são amados, que é Deus que nos procura, que é Deus que se preocupa com eles. Entende? Porque talvez, muitas das vezes, na fase da adolescência, que a psicologia pode explicar muito melhor, é uma fase que a gente se sente, muitas das vezes, não nos aceitamos, né? A não aceitação a nós mesmos. E quando a gente entende de forma clara, racional, que existe um Deus que nos ama, queridos, isso é um privilégio. E nós, como professores da Escola Sabatina dos Adolescentes, nós somos esses agentes para mostrar para esses adolescentes que eles são amados e sentirem o amor de Deus, sentirem o cuidado de Deus, sentirem que Deus está com eles e que Deus tem cuidado deles, assim como diz 1 Pedro 5,7. Isso é muito importante porque isso fortalece a ideia
do pensamento de que é um Deus de perto. E com isso, mostrar para eles de forma racional, eles sentindo isso, não só com emoção, mas também com emoção, mas muito mais de forma racional, de forma sistemática, de forma testamental, assim, na palavra de Deus, mostrarmos claramente para eles que eles sentem e precisam sentir que Deus os ama e tem cuidado deles. E que vai continuar cuidando. O interessante é que, nesse ponto todo, a gente precisa também trazer a eles a ter uma resposta para essa verdade do sentimento de que Deus os ama e que Deus os busca, que Deus os cuida, que Deus tem estado presente em qualquer circunstância. E essa resposta é a gente fortalecendo também a ideia de que será que não vale a pena, nesse questionamento a eles, será que não vale a pena se entregar cada dia mais a um Deus que tão preocupado com a gente, que nos revela as suas verdades através da Bíblia, que nos revela os seus sentimentos de querer cada vez mais estar mais perto de nós e se preocupar conosco a cada dia mais? Será que não vale a pena a gente entregar e mostrar para esses alunos que necessitam tanto de aceitação, muitas das vezes, que existe um Deus que o aceita e que ele está de braços abertos, precisa só uma resposta deles. Uma resposta de cada dia mais, estar mais perto, conhecer mais de Deus, buscar mais as verdades bíblicas e confiar, e aprender a confiar num Deus que tanto os ama. É muito bom a gente se sentir amado e por isso que nós, como os professores da Escola Sabatina, nós precisamos trazer essa ideia para eles. Mostrar não só com nossa fala, mas também com o nosso testemunho. Imagina, quando nós somos professores amorosos também, quando nós cuidamos de perto das pessoas que nos cercam, com certeza elas podem sentir um pouco do amor de Deus. Porque Deus é amor. E quando nós amamos de forma desinteressada, como nós amamos de forma inteiramente doada para as pessoas, sem interesse algum, as pessoas sentem um pouco do amor de Deus através de nós. E esse é o nosso intuito, fazer as pessoas conhecerem, saber todas aquilo que Deus precisa saber sobre a Terra purificada, sobre o milênio, saber e entender, né, dentro desse conhecimento, que existe um juízo e que esse juízo, principalmente, queridos, é a favor daqueles que amam a Deus. Deus vai precisar destruir o pecado para salvar aqueles que verdadeiramente amam a Deus e que, infelizmente, são maltratados pelo pecado. Que não quiseram viver uma vida do lado do pecado ou agarrada ao pecado, mas uma vida, sim, voltada para fazer a vontade de Deus. E isso eles precisam entender, e através dessa lição, através desse trabalho maravilhoso que vocês têm de poder cuidar, e que nós temos, né, de podermos cuidar desses adolescentes, ensinar a verdade bíblica a qual nós foi imputada, né? Mas sabe o que é mais interessante também? É que a gente pode trazer uma reflexão no final, fazer ele pensar o que talvez você entende que é perfeição. Eu acho que a maior força que a gente pode usar também de uma atividade, né, no final ali, é fazer pensar o que você quer. Imagina o que você quer que aconteça, o que você tenha, o que você necessite hoje de que Deus faça por você. O que você precisa que Deus mude ou restaure na sua vida? O que você precisa que você entende que quando estiver no céu, Deus com certeza lhe trará? Talvez seja no seu caráter alguma coisa. Fazer ele imaginar. A imaginação é uma arma potente e pode ser usada e tem que ser usada em prol da pregação do Evangelho. Fazer as pessoas imaginarem. Fazer as pessoas imaginando o céu. Imagina como você vai estar lá. Imagina ver seus familiares. Porque precisamos fazer tudo valer a pena. Porque é a verdade. E essa verdade precisa ser falada com ousadia, intrepidez e amor. É por isso que estamos aqui, cada vez mais nos especializando. Eu com vocês, vocês comigo nesse momento. Agradeço também o privilégio da professora Mariana por me dar mais uma vez essa oportunidade, né, de estarmos juntos aqui. Mas é um privilégio podermos ensinar a futura geração de cristãos de que Deus é um Deus que cuida da gente, em prol da gente, porque Ele nos ama,
e porque precisamos sentir esse amor e esse cuidado também, para que a gente possa responder com ele com clareza, de forma racional, que precisamos cada dia mais estar mais perto dele. Essa é a nossa função, professores. E também a força, precisamos usar também a força da imaginação, fazer os nossos adolescentes imaginarem. Hoje a mídia tudo traz muita coisa muito fácil, mas a força da imaginação é uma força tão poderosa, que também é um privilégio que Deus nos deu, de podermos imaginar como será novo céu e nova terra, uma terra purificada. E esse é o privilégio que nós temos hoje, de podermos cada vez mais podermos imputar esse pensamento, essa ideia e esse desejo de resposta de estarem esses adolescentes na presença do Senhor também, quando Jesus Cristo voltar.